Boa noite, pessoal que já está entrando. A gente hoje vai conversar um pouquinho mais sobre alfabetização, sobre ensino, né, de leitura e escrita, sobre frases. Semana passada, como eu não queria fazer uma live muito grande, semana passada nós liberamos uma live só explicando sobre os materiais, tá? Então foi um vídeo que vocês podem acessar aí no YouTube. Quem se interessar em comprar o material pode voltar lá, ver de novo a live de semana passada e para entender direitinho como que é o material que a gente está lançando hoje, ok? Então a gente vai só dar mais um tempinho aqui, esperar o pessoal chegar. Pra gente começar, né? São 8h04, quando for 8h05, 8h06 a gente começa, ok? Aqui tem várias pessoas entrando. Esse tema é um tema bem bacana, bem esperado também, né? Que a gente vê poucos, a gente tem pouco acesso, assim, a materiais e tal. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre alfabetização e sobre materiais. E também, gente, a gente vai falar hoje aqui não só do material que eu vou vender hoje, que a gente vai começar, né, esse lançamento hoje, mas a importância de materiais, né, e de uma polêmicazinha que tem da gente comprar materiais prontos ou fazer os materiais. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, a minha posição, né? Não só comercial, mas a minha posição como profissional, tá? Como psicopedagoga, como professora de sala de recursos. Então, a gente vai também estar abordando essa questão aí, tá ok? De materiais. Eu devo comprar materiais prontos, eu não devo, né? E uma questão, assim, que essa semana eu também tive, assim, e fiquei meio impactada, eu quero dividir com vocês sobre a psicopedagogia, né? É um comentário que eu ouvi, tô estudando, tô me preparando, né? Pra gente poder começar essa discussão sobre psicopedagogia e análise do comportamento. Porque realmente eu escutei assim, algumas coisas que me deixaram meio preocupados, tá? Sobre análise do comportamento e psicopedagogia. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, porque se alguém escutou também, assim, as críticas, né, as colocações que rolaram aí na internet essa semana, eu quero levantar. Eu não sou muito de polêmica não, sabe? Assim, entrar em polêmica, em discussões assim, muito calorosas não. Eu sou bem ponderada, mas eu acho que vale a pena. Esse assunto vai valer muito a pena, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar agora. Perguntas, podem fazer perguntas, pode ficar à vontade, tá? Hoje vai ser um papo bem descontraído e não tão denso como as outras lives, né? Que eu falo, pega papel, pega caneta, vamos lá, pega aí seu papel, sua caneta, que vai ter muita informação. Mas hoje vai ser uma live mais de bate-papo mesmo, ok? E vamos falar em alfabetização, né? Vamos falar em alfabetização de autistas, né? É uma outra polêmica que se tem, já ouvi também falar, as pessoas falarem, alfabetizar é tudo igual, né? As pessoas estão trazendo a questão do autismo como um mercado, várias empresas só falam em autismo porque dá dinheiro, vendendo materiais com o nome autismo porque dá dinheiro. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado também com essas críticas, né? Um terceiro tema que a gente pode levantar hoje. Por quê? Porque a gente fala muito em autista porque está sendo necessário, né, a gente tratar desse assunto. É um assunto muito relevante para a nossa sociedade. É muito relevante para os nossos pais, né, atípicos,
terem orientações, ter profissionais preocupados em qualidade de atendimento, tudo isso, né? Então, não é só comércio. Quem conhece meu trabalho, já estou muito tempo aí no mercado, sabe que não é só comércio meu trabalho, né? Não foi a crítica, não foi direto a mim, né? Mas me atinge também. Não é só comércio, né? E também outros profissionais que, como eu, trabalham com análise do comportamento, eu sei que também não é só comércio, né? Eles têm seu lado social, buscam também auxiliar os pais. Hoje nós temos aí na internet, né, vários materiais, vários vídeos maravilhosos, gente, maravilhosos, que a gente aprende muito, gratuitos. Então, vamos tentar não trazer isso, né, para o nosso coração, porque não é isso que acontece, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vi essa semana uma crítica muito grande à psicopedagogia ligada à análise do comportamento, né? Como eu disse agora no comecinho, eu estou me preparando para a gente fazer uma live bem bacana sobre isso, estou tentando trazer algumas pessoas para a gente poder debater sobre a psicopedagogia e a análise do comportamento, tá? Mas as psicopedagogas que acaso tenham ouvido falar, eu quero dizer o seguinte: o nosso trabalho ele é muito relevante. A nossa formação no Brasil é muito difícil, né? A gente sabe disso. Precisamos muito de melhorar a nossa educação formadora de professores, né? O psicopedagogo não é um título só para a gente se gabar que é um pedagogo mais qualificado, não é isso, né? A psicopedagogia, gente, não é reforço escolar. E todos os meus anos, né, de estudo, de trabalho com a psicopedagogia, eu nunca me senti tão confortável e tão segura em atuar na psicopedagogia como eu tenho me sentido agora com o estudo da análise do comportamento. Isso aí eu falo assim de coração muito aberto, né? E eu trago para vocês também que é um campo muito novo na minha vida, muito novo, e que eu tenho assim, ficado cada dia mais encantada, porque todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, que eu tenho certeza que vocês também têm, né? Porque eu sou professora como vocês, e ele tem sido aliviado com a análise do comportamento. Então, eu sou uma psicopedagoga, eu não fiz pedagogia só para ter o título de psicopedagoga, né? Uma pedagoga que fez uma especialização só para melhorar o nome de pedagoga, tá? Eu não fiz psicopedagogia para me comparar com psicólogo, nada a ver, né? E acredito muito que a análise do comportamento veio para nos ajudar muito, apesar da nossa base de ensino, a base de ensino do campo da psicologia, né? Ela seja de uma área extremamente cognitivista, tá? Extremamente cognitivista, e vem de áreas que divergem muito da análise do comportamento. Mas o nosso principal papel não é dar reforço escolar, e sim melhorar, atuar na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. E aí a análise do comportamento vai trazer para a gente um olhar
muito, mas muito profundo, né, de o que é o processo de ensino-aprendizagem. Não é o processo de ensino e aprendizagem para análise do comportamento, não são dois campos inseparados, né? Mas são ciências que se convergem para um processo de instaurar novos comportamentos nos nossos alunos. Então, isso é lindo demais, é profundo demais, tá bom? Então, não vamos deixar que ninguém venha falar sobre questões da psicopedagogia que diminua a nossa atuação e os nossos estudos, tá bom? Nós não somos psicólogos, realmente não somos, mas somos e podemos ser cientistas de um processo que é um processo importantíssimo, que é o processo de instalar novos comportamentos nos nossos alunos, que aí é uma linguagem bem da análise do comportamento. Ok? Então, para isso, agora nós vamos entrar no nosso terceiro, né, tema polêmico, né, que é de materiais. Eu me preocupo muito com isso, tá? Porque eu tenho uma empresa que constrói materiais pedagógicos e eu vendo, né, esses materiais pedagógicos e vendo muito materiais pedagógicos. E sei o quanto isso tem sido importante para algumas famílias, para as mães, né, para os professores, para todo mundo. Boa noite, Maria, tudo bom? O que a gente vai trazer aqui hoje, né? Eu falei, eu não vou entrar tão profundo na questão de mostrar o material, porque nós temos a nossa live de semana passada, que nós deixamos bem legal aí para vocês, tá? E aí a gente vai hoje falar da importância de como usar materiais, tá? Independente se você compra o material, se você não compra o material ou se você faz o material, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre isso. Claro, o material tá aqui do meu lado, eu vou estar mostrando a vocês o que é importante na hora que a gente compra um material, tá? Por quê, gente? Material é uma ferramenta. Assim como a gente tem na nossa casa uma chave de fenda, uma chave de Phillips, né? Aquela de estrelinha, uma chave de boca, um martelo, um alicate, né? Que mais? Eu adoro ferramenta, gente. Na minha casa tem uma caixa imensa de ferramenta e eu que faço as coisas, eu gosto de fazer e eu utilizo as ferramentas. E quando a gente precisa fazer algo e não se tem a ferramenta, a gente fica na mão, a gente fica com dificuldades, né, de desenvolver aquilo que você quer. Então, eu sou muito próxima a artesanatos, eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de montar móveis, sabe? Eu gosto de fazer coisas assim de madeira. Eu invento, né? Eu não sou especialista em nada, não. Nessa área eu não sou, não. Eu invento. Mas quando me falta uma ferramenta, né, fica muito difícil a gente poder estar trabalhando, certo? Só ajeitar aqui deixa eu só ajeitar aqui o celular aqui. Isso, que tá muito pertinho de mim. Ui, cai. O tripé aqui tá... Bom, tô torta. Fiquei torta, né? Pronto. Então, quando me falta aí uma ferramenta, né? Fica então assim, meia boca, né? As coisas. Então, eu queria que vocês entendessem que quando eu proponho um material, um kit, né? Kit vende muito, kit autismo. Por que autismo? Eu já conversei isso com vocês, meus materiais, sempre produzi material. E quando eu estava como professora de recursos numa creche, então eu comecei a construir vários materiais
para fazer a intervenção com as crianças. E a partir daí surgem então os kits do autismo, né, que são materiais que a gente faz, né? Então, eu quero até trazer uma coisa muito interessante para vocês. A ciência, ela não é imutável, né? Graças a Deus, né? Nada na nossa vida é para sempre, tá bom? A gente pode mudar os olhares, a gente pode mudar os nossos paradigmas, aí falando na linguagem de Paulo Freire, né? Até porque nós estamos sempre em processo de construção. Quando eu comecei a trabalhar com materiais, a vender materiais, eu não tinha essa visão comportamental. Não tinha, eu não era uma profissional comportamental. Eu era uma profissional cognitiva, né? Cognitivista. E hoje o meu olhar, ele mudou. Muito bom para mim, para minha profissão, para minhas ações, tá? Então, vocês podem ver que alguns materiais meus ainda está com algumas características cognitivistas, né? Inclusive nome. E isso tem passado por uma revisão sistemática, técnica, para que isso mude, né, esse olhar. E esse olhar ele seja bem dentro da análise do comportamento, dentro de pesquisas, né? A gente tem estudado muito a questão, minha equipe, a gente tem estudado muito a questão da análise do comportamento, do que a ciência traz dentro das práticas de evidência, como a gente vai atuar dentro dessas práticas, quais são os procedimentos, os materiais, qual o melhor meio de estar trabalhando com esses materiais, ok? Gente, mas os materiais é um ponto de partida, né? É importante a gente entender que os nossos alunos, eles são as nossas prioridades, né? E dentro dessas prioridades, o primeiro momento com o nosso aluno é o processo de avaliação, né? A gente também tem várias lives aqui de avaliação, bem extensas, bem bacana, com bastante conteúdo. Então, quando a gente propõe um material, esse material eu tô falando mais com você, profissional, eu tô querendo instalar mais comportamentos novos em vocês do que nos seus alunos. Entenderam como? Porque eu preciso ter a minha mão estudos, pesquisas e coisas que dão certo, né? Para que eu aplique com os meus alunos. Então, eu tô falando mais de instaurar novos comportamentos em vocês, nos profissionais, fornecer a vocês ferramentas para que vocês possam atuar melhor, juntando isso tudo a um conhecimento científico, ok? Então, todo material que eu proponho, seja ele pago, seja ele gratuito, né, seja ele formulado com alguns professores, eu recebo muitos professores, muitas perguntas assim, Marta, você tem um material tal? Meu aluno está precisando. Eu falo, poxa, eu não tenho. Essa característica do seu aluno, ela é muito específica dele. Você que tem que montar esse material. E às vezes eu até ajudo, dando ideias, fazendo perguntas, organizando junto com o profissional esses materiais através de supervisão, ok? Então, gente, o material é uma coisa para a gente poder ter, para a gente poder acessar e a gente organizar o pensamento da criança. É importante que você, que seja de regiões, nós temos o nosso país, ele é um país de continental, né? A gente tem, assim, vários povos diferentes no nosso país. Então, a gente precisa entender que no Rio de Janeiro a gente pode ter uma prática, no Sudeste, no Nordeste outra,
né? No centro-oeste outra, no norte outra. Então, às vezes, a gente tem que adaptar os nossos materiais. Isso é importante, tá? Para a gente poder tá nos conectando bem com a questão desses materiais, tá? Um segundo ponto com o material, não só o meu, mas como todo o material que a gente deve avaliar, a gente precisa, na visão comportamental, a gente precisa até construir mesmo, né? A gente precisa entender que a diferença da gente instaurar novos comportamentos nos nossos alunos e nós transferir conhecimento para esse aluno, tá? É muito diferente isso, tá? Uma coisa é você pegar um material, um livro didático, por exemplo, né? E transferir aquele conhecimento e a criança fazer uma prova para ele e acabou. Outra coisa é a gente ter acesso a materiais e, através desses materiais, a gente ter um processo de trabalho com os nossos alunos que a gente consiga, né, instaurar novos comportamentos nesse aluno. Novos comportamentos de processo de observação, de atenção, né, de prática mesmo e de conhecimento de palavras, conhecimentos de funções. Ó, um fundamento, né, da análise do comportamento que eu trouxe para minha prática pedagógica e psicopedagógica foi a visão da função das coisas. Olha que bacana. Isso para o psicopedagogo, gente, você tirar aquela ideia de cognição pura e simples, né? Daquela apenas ensinar a criança a receber conteúdos, e olha que eu sou freiriana assim na casca, tá, gente? A minha formação foi fundamentada em Paulo Freire. E eu ainda me deixei levar por essa ideia de conteúdo como psicopedagoga. Por quê? Porque a base da psicopedagogia, ela é cognitivista. E essa linha, né, como que eu vou dizer, de atuação, ela tem em si a questão do conteúdo, né? E aí, quando a gente vai estudar a análise do comportamento, a gente vê a importância da função das coisas, né? Não basta a criança nomear uma xícara, mas ela tem que nomear e saber a função daquela xícara. Então, quando a gente vai estudando a análise do comportamento, a gente vai vendo que muito das nossas demandas na escola, ela está no processo, né? Ela não está no indivíduo, ela está no processo. Então, isso é muito importante para a gente que é psicopedagogo, para a gente que é fono, né? Para o psicólogo educacional. Então, a gente tem que pensar todas essas questões, tá? A função do que eu estou ensinando, né? O ensinar a observar e todas aquelas demandas que a gente sabe que os nossos alunos autistas precisam ter, né? Os pré-requisitos. Olha, a gente como psicopedagoga, gente, na minha formação de psicopedagogia, eu nunca tinha pensado, né? Assim, vamos melhorar essa fala. Eu nunca tinha pensado em questões de estudos, né? As habilidades básicas para os meus alunos e os pré-requisitos da forma que a análise do comportamento nos traz. Então, isso, sim, somou muito à minha prática. Muito, muito, muito. Então, eu saber quais são as habilidades dos meus alunos, quais são os critérios de
alfabetização que os meus alunos têm e que não têm, e como eu vou trabalhar isso, é fundamental, né? É muito difícil a gente falar em inclusão, muito difícil. Falar em inclusão dentro de uma escola onde você não tem um preparo para um aluno para que ele esteja em uma sala de aula, certo? É querer alfabetizar uma criança que não tem pré-requisitos nenhum para alfabetização. É pensar que você às vezes vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com uma criança e essa criança não vai ter uma evolução, tá? Então, quando eu planejo os materiais que eu disponibilizo para venda para vocês, a minha intenção é poder mostrar a vocês, instalar em vocês, como profissional, novas visões de trabalho, tá bom? E utilizar, sim, esses materiais quando a gente tem, quando a gente é psicopedagogo, professor de recursos. Assim, eu sou muito fã de materiais, eu tenho muito material, muito. Até porque nós precisamos ter para aplicar os nossos protocolos de avaliação, né? Seja ele o Able, seja ele o VibMap, seja ele outro protocolo de cognitivista mesmo, a gente precisa ter, certo? E aí, a gente pode trazer isso para a nossa prática de intervenção. Eu tenho que saber arranjar esses materiais. Eu tenho que saber como usar esses materiais com os meus alunos. Eu tenho que saber como adaptá-los, como ampliar esses materiais. Isso que é legal. Agora, o que eu faço é o quê? É pegar e trazer para vocês possibilidades de crescimento e de visão dentro do trabalho, ok? Que é o nosso trabalho de construção de ensino, tá? E com isso, a gente vai, então, estar fazendo essa conexão. Eu vou trazer para vocês aqui, eu não tenho a imagem, eu não tenho o livro, tá? Porque o meu livro, ele é e-book, né? Não tenho a capa dele aqui para mostrar para vocês, mas eu vou falar um nome para vocês, para que vocês possam ler esse livro, que é maravilhoso. Depois eu vou fazer um vídeo, um negocinho, né? Botar lá lá no meu perfil para vocês poderem acessar, tá? O nome do livro é Comportamento Simbólico, Bases Conceituais e Empíricas, tá? Então, é do Júlio César de Rose, Maria Estela Coutinho de Alcântara Gil e Deise das Graças de Souza. Então, é um livro, gente, que é, assim, muito importante a gente ler para a gente poder entender esse processo de alfabetização, tá? Dos alunos autistas. E uma outra, porque ali nesse livro ele vai falar das relações simbólicas, dos comportamentos simbólicos. Ele vai falar sobre equivalência de estímulos, que é hoje a prática com maior evidência científica no processo de alfabetização. Ele vai falar sobre a questão das molduras relacionais. Isso é uma outra live. Eu vou só citar aqui algumas coisas, porque cada tema desse é uma live, tá? Então, é importante que a gente leia esse livro, tem esse livro, tá? Eu vou fazer o postzinho dele para vocês poderem estar acessando, ok? Então, vamos lá agora mostrar o nosso material. Como eu falei para vocês, a live de semana passada, ela tá mais densa sobre o material, mas eu quero fazer algumas observações, tá? Então, na live de semana passada, eu apresentei, assim, bem detalhado o nosso material, tá? Mas agora, e a partir de hoje, ele vai estar à venda, tá?
vou estar falando aqui rapidinho aqui com o Felipe. Eu acho que ele vai deixar o link já de venda, tá? Deixa eu perguntar aqui a ele, gente. Tá? Deixa eu ver aqui se vai ter os autores. Foram esses que eu falei. Deixa eu voltar aqui para falar aqui para vocês. Ó, os autores do livro, tá, gente? Anotem aí, eu vou falar bem devagarinho, tá? Para vocês anotarem, ó. Vamos lá, ó. Comportamento simbólico, bases conceituais e empíricas, ok? Quem são os autores? Júlio César de Rose, Maria Estela Coutinho de Alcântara Gil, Deise das Graças de Souza, tá? Eles organizaram esse livro. São vários artigos, são maravilhosos os artigos. Não li todos, né? Que a gente vai naqueles que mais nos interessam, mas todos eles são muito bons. Eu já dei uma olhada no livro todo e vale muito a pena ler, estudar, né? Não só ler, mas estudar. A editora é Cultura Acadêmica Editora, ok? Então, vamos lá, gente. Para quem não assistiu a aula de semana passada, né? Eu vou dar uma... ok. Gente, o link da venda vai estar Marta, o link do material está na bio do Instagram. Tá bom, Nathalie, valeu. Ó, o link do material está na bio lá no Instagram, tá? Então, acabando aqui, vocês vão e acessem lá para vocês poderem tá adquirindo o material, tá? Esse material, gente, é uma organização cuidadosa do ensino de frases e textos. Só que a análise do comportamento, ela nos diz o seguinte: vamos fazer a coisa, né? Eu vou falar bem didaticamente. Vamos fazer a coisa bem devagarinho, passo a passo, para que a gente possa enxergar onde o nosso aluno tá aprendendo, né? Ele tá avançando e aonde ele não está avançando, tá ok? Então, o que eu fiz? Eu voltei um pouco. Claro, para quem que nós vamos ensinar frases? Para quem já lê, né? Quem já está num processo avançado aí de alfabetização, que já tem um campo aí de vocabulário mais extenso, ele já passou por aquele momento inicial da alfabetização e agora, então, a gente precisa ensinar mais, ok? Então, é um avanço. Então, como que nós organizamos aqui? Em primeiro momento, nós vamos trabalhar com vocabulários. Então, nós vamos trabalhar com vocabulário dentro da perspectiva da equivalência de estímulos. Tem a aula de retrasada, eu falo sobre a equivalência de estímulos, eu falo como que é o procedimento para a gente trabalhar, né? É o treino de relações, depois o teste para a gente ver se aquelas relações houveram equivalência com a instalação de comportamentos que nós não treinamos, tá? Então, volta lá e assiste, tá? Então, o primeiro momento é esse. Esse primeiro momento eu organizei de duas formas. Para as crianças menores, olha, com desenhozinhos, tá vendo? Bem pequeno. Perdão, gente, peguei aqui a parte errada, peraí. Aqui, ó. São 12 conjuntinhos de animais. Tem esses aqui que são gravuras mesmo, ó, são reais, para aqueles que são maiorzinhos, tá? E tem o desenhozinho que é para aquele menorzinho, para quem a gente está ainda lá nos primeiros passos. Então, você pode
explorar bastante, gente. Vamos primeiro, antes de começar a trabalhar com a criança, vamos mostrar à criança os desenhos que a gente vai trabalhar, as imagens, né, as figuras. Vamos explorar, vamos perguntar a eles que bichinho é esse, se ele usa pena, se não usa. Vamos trabalhar toda essa questão, tá? Aí depois a gente vai e faz o programinha bem bacana aí e vai passo a passo no programa de ensino, tá bom? Então, gente, fazendo sempre, né, colhendo os dados, registrando os dados, né, vendo quantas vezes a gente vai repetir, quantos erros essa criança pode ter pra gente, quantos % que a gente vai esperar da criança de acerto, né? Quantas vezes ela precisa ter aqueles acertos para que eu considere que o aprendizado tá legal, que foi instalado um novo comportamento de leitura nessa criança, tá bom? Tem live sobre isso também. Então, gente, a gente vai fazer aqui, ó. Aí tem os nomes dos animais, certo? Ó, tem os nomezinhos. Esses nomes aqui estão em letra cursiva, tá? É uma outra polêmica, hoje só tem tema polêmico nessa live, né? Tem uma outra polêmica aí. Quando que eu devo trabalhar com a letra cursiva com os nossos alunos? Gente, não sei, vai depender do aluno, tá bom? E também tem a letra bastão, gente. A letra bastão deve ter caído por aqui em algum lugar que eu não tô achando, tá? Então tem todos os nomes em letra cursiva e todos os nomes em letra bastão. E aí você pode fazer aquela comparação de 3 estímulos, né? 2 estímulos delta, um estímulo discriminativo, ou seja, 2 distratores, 2... Por exemplo, eu pego o nome cobra. Eu vou mostrar a prancha que tem aqui, tá? Mas eu vou um pouquinho além disso daqui. Ó, eu pego esses 3 estímulos: cobra, ave e porco. Tá vendo? Pego esses 3 estímulos aqui. Aí vou e ponho lá na mesa, né? 3 estímulos. E aí apresento essa palavra, que ela pode ser falada, ela pode ser ditada, cobra, né? E mostrada visualmente. Ou você pode apresentar e pedir à criança que leia, né? E ela vai ter que associar com o desenho, tá ok? Então, eu tenho um estímulo discriminativo e tenho 2 distratores, tá? Os distratores são aqueles que a gente não está trabalhando, né, com o nome. É só para que a criança possa tá ali para ela distinguir um do outro. O que é importante também, a gente sempre randomizar. O que é randomizar? É misturar, né? É trocar as posições, não deixar o estímulo que a gente quer que a criança discrimine numa mesma posição, ok? Então, eu tenho que dar uma misturadinha. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar bastante essas coisas, trabalhar os nomes. Esse kit aqui é um kit que eu coloquei um tema aí de animais, então só tem animais da fazenda, tá bom? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, a gente trabalha a leitura, a gente trabalha a associação, a gente vai trabalhar aí o pareamento, né, que é importante no processo de alfabetização, tá? Aí, num segundo momento, eu quero começar a construir no meu aluno a observação de que construção de frase é junção de palavras, tá? Vamos usar esse termo bem genérico, tá, gente? Então, eu sei que tem os artigos, a gente tem as classes gramaticais e tal, mas vamos falar aqui pra gente, só pra gente poder organizar aqui nossa ideia. Nós somos professores, sabemos o que é, tecnicamente e tal. Mas vamos, né, para poder simplificar, ficar bem didático aqui a questão do material, tá? Mas o material é todo explicadinho, o vocabulário dele é técnico, tá? A gente a gente tem esse olhar bem cuidadoso sobre os materiais, tá bom? Aqui, gente, vai ter a mesma coisa, ó. Esses aqui, gente, são os desenhos, né?
Mas tem também, eu já mostrei, tem as gravuras e tem os desenhos. Aí, no segundo momento, gente, eu quero mostrar ao meu aluno um processo de observação. Eu quero que ele observe, né? Claro, gente, no programa de ensino, os passos têm que ser bem descritos. Meu objetivo tem que ser bem descrito. O meu delineamento de problema tem que ser bem definido, tá? Qual é o meu problema inicial? O que eu quero com o meu aluno, né? Eu tenho que estar com isso muito bem organizado, ok? Eu tenho que saber que eu tenho que estar pautada dentro da tríplice contingência, né? Um antecedente que formule aí uma resposta e que essa resposta tem uma consequência. Eu tenho que estar bem fechadinho nisso, isso tem que estar bem compreensivo, tá? Compreendido por nós. Então, vamos lá. Então, aqui, um segundo momento, eu vou explorar melhor através de escrita, de leitura e escrita. Gente, esse material aqui, ele também dá para trabalhar muito a questão dos operantes verbais, tá bom? Do tato, do mando, do intraverbal, do ecoico. Então, é um material que não fica só na questão do treino da leitura e da escrita. Ele vai ficar também, dá também para a gente aproveitar esse material, utilizar ele no treino dos operantes verbais, quando a gente está trabalhando lá os comportamentos verbais, ok? Então, aqui, gente, aqui eu já vou trabalhar as características dos animais. Gente, as perguntas são as mesmas, tá? Aqui há uma repetição mesmo, para que a criança possa perceber, tá? O que ela precisa construir para ela montar uma frase. Então, vou falar da vaca. Então, eu mostro a figura. O que é isso, né? Ela é olha o intraverbal aí, né? Olha aqui, ó, o intraverbal. O que é um intraverbal? É a criança saber articular respostas, né? Ou complementar frases. Então, eu canto: o sapo não lava o pé. Então, é um treino do intraverbal, né? Do operante verbal, intraverbal. E qual o seu nome? E a criança responde, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento também, tá? A gente tem algumas lives aí que já fala disso. Então, aqui tá, ó. Ela é uma vaca. Dê um nome. Então, ela vai dar um nome para essa vaca, né? Mimosa, vamos dizer, né? Ela mora na fazenda ou mora na casa do meu tio. A criança, né? Pode ser também, pode ser no sítio, né? Ela come mato, ela come capim, ela come ração. A criança que vai dizer, tá? Seu corpo tem pelo, tem couro, né? A criança também vai responder. Ela é muito... A criança que vai também dizer, tá? O que ela é? Ela é muito bonita, ela é muito boazinha. A criança vai tá. Aqui, gente, a gente já tá trabalhando a criança, assim, trazer para sua imaginação coisas de um objeto ou de um animal, tá bom? E aí a gente pode ainda, depois que a criança responde isso aqui, a gente pode brincar com ela de frases, né? Como? Vamos lá. Ó, a vaca mimosa que mora na fazenda come muito capim. Tem seu corpo quentinho pelos pelos ou pelo couro. Ela é muito charmosa. Então, aqui, depois que a criança responde, né, tudo isso, você pode construir uma brincadeira com ela de, vamos juntar todas as palavras? Vamos tentar botar isso tudo junto? E aí, a gente já tá montando uma frase. Olha, você já fez uma frase.
tá bom? Então, gente, é muito legal a gente trabalhar com a criança sem erro, né? Sem construir aquele peso da escrita. Ó, tem que fazer uma redação de 20 milhões de frases, né? Essas coisas, né? E aí, gente, depois, o terceiro passo aqui, né, desse material, é você ir um pouquinho além. Aqui você vai descrever toda a característica dos animais. Agora, eu vou colocar os animais dentro de um contexto, dentro de um ambiente. E a criança já vai ter que ir um pouquinho além da sua compreensão, né? Novamente, aí a gente tá trabalhando com os operantes verbais, ela vai ter que descrever, né? Então, nós temos aí o treino do operante verbal tato, né? Que ela vai ter que descrever coisas, objetos, formas, né? Ambiente. Então, a gente vai trazer para vocês, então, aqui algumas cenas. Todas as cenas são de animais que nós já trabalhamos, tá? Então, aqui, ó, tem a cena com a cobra. Então, a cobra Filomena agora tá na árvore. Olha, onde ela tá? O que que tem onde ela está? Ela está onde? Então, a criança a gente vai trabalhando com a criança essa questão de produção de pensamento, né? De tudo, que também é um comportamento, e de descrição também de algo. Então, tem a cobra, olha, tem a vaca, o cavalo, o pato, ó, mas já tem patinho aqui, tem o sapo, tem a mosquinha. Então, a gente vai trazendo mais elementos, tá vendo? E são poucos elementos. Vocês podem perceber que os elementos se repetem, as flores se repetem, tudo se repete, né? São imagens simples. Então, são 12 cartinhas para a gente trabalhar também essas questões. 12 cartões, né? Para a gente trabalhar essas questões. Bem, esse é o terceiro passo. E o quarto passo? Como que a gente vai trabalhar? Lembra que a gente, lá naquele que a gente descreveu, né? A gente falou que a gente pode brincar aí, iniciar a brincadeira aí com a construção de frases. Então, nós produzimos aqui uma prancha, né? Para ajudar a produção da frase da criança, para ela se organizar quanto a construção da frase, tá? Que é essa daqui, que é bem conhecida pelos profissionais, ó. Aqui, tá batendo aqui. Gente, os meus materiais são plastificados, porque eu uso muito na questão de cursos e tal, tá? Mas nem toda criança autista, ela se adapta a materiais plastificados, tá bom? Por quê? Porque tem algumas crianças que elas têm como comorbidade a síndrome de Irlen, baixa visão, sensibilidade ocular, né? De olhar as coisas, está muito brilhoso. Então, vamos avaliar isso também, tá? A plastificação é um recurso bem bacana, que traz pra gente aí uma durabilidade no material, mas ela pode também ser algo prejudicial para os nossos alunos, tá? Uma outra coisa que eu sempre trago para vocês é o tipo de papel. É legal a gente testar com os nossos alunos qual a cor do papel que mais ele se sente confortável, né? Na minha prática, né? Na minha experiência, isso não é científico, tá? Isso é na minha prática. As cores de papel que mais se adequam aos autistas, eu nunca usei muito o amarelo, não. Dizem, já ouvi profissionais, cientistas da análise do comportamento falando sobre isso, né? Não assim como um elemento fundamental, mas um comentário sobre isso, eu achei muito interessante, sobre o papel amarelo, tá? Mas eu não tenho essa prática, eu usei muito pouco, né? Depois que eu vi isso, eu comecei a usar. Mas o papel ecopapel, né? Aquele papel que é
reciclado, né? Aquele begezinho, né? De reciclado, folha reciclada. Eu não tenho ele por aqui. Ele é muito legal, porque ele não transmite claridade, né? Mesmo plastificado, ele não reflete. Então, eu tive um sucesso com esse material, tá bom? Então, aqui, ó, a prancha, gente, né? Então, aqui na prancha tem quem, o pato, como é ou são, né? Então, o pato branco, ou o pato grande, ou a pata, né? O que faz? Então, o pato branco nada onde? Na lagoa. A criança construiu uma frase, né? E aí depois você vai trabalhar os elementos da frase, o que é verbo, né? Aí já é mais um pouquinho mais além. Mas aqui você tem todo um esqueminha, né? Pra gente poder construir frases. Bem, no meu aluno já está construindo frases, né? Já esse comportamento de escrita já tá bacana, né? Outro operante verbal, né? A cópia, né? A transcrição, então, né? A leitura, né? A leitura textual. Então, aí eu já tô mais adiantada aí com o meu aluno, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar cenas maiores. A gente vai buscar nesse aluno que ele conte os animais, ele veja mais elementos dentro de um contexto, dentro de um ambiente, ok? Então, aqui nós temos algumas pranchas, olha, tá vendo? Que aí a gente vai, então, trabalhar a questão da construção de textos. Então, a gente pode... que dia que aconteceu isso? Como que estava o dia? Né? Quantos animais tinham? O tratador, né? O seu João, o seu Tomé, ele ele alimentou quantos animais? Então, a gente já vai criando um repertório maior, né? Um texto estimulando aí a criança a escrever mais, tá? Então, são algumas pranchas que a gente trabalha, né? Esse aqui é o dia, eu passei na praia, ó, o dia no parque, o espetáculo, que é um circo, amo circo, circo. Os dinossauros, né, que eles gostam do tema, tá? Então, aí, a gente vai trabalhando a escrita da criança, tá? Aqui também vai nesse kit, né, de frases, vai essa prancha aqui, que é associação simples, né, figura e palavra. Então, você coloca o animal aqui, a criança vai, então, selecionar o nomezinho do animal e pregar ali, tá ok? Gente, esse é o nosso material, tá? Lembrando, reforçando sempre, né? Materiais são instrumentos de trabalho, né? Ele por si só não vai fazer o seu aluno aprender, você precisa associar ele a técnicas, né? De preferência, né? Técnicas que já foram testadas cientificamente, que têm evidências científicas em dar resultados, né, para os nossos alunos, ok? É um material que vocês podem, muito rico, sim, Carvalho, né? Carvalho gel. É muito rico, sim, porque a gente pode trabalhar outras coisas, né? Numa prancha dessa de construção de texto, você pode trabalhar matemática, por exemplo, você trabalha ciência, né? Porque você pode trabalhar a contagem, você pode trabalhar o que os animais comem, aonde eles vivem, né? Bem Globo Repórter, né? Onde que eles comem, o que eles vivem, falei igual as apresentadoras do Globo Repórter. Então, dá pra gente tá trabalhando isso tudo, tá bom? Então, gente, olha, quem se interessar, esse material tá sendo lançado hoje, ele vai para nossas plataformas de venda e tá lá no link da bio o link para compra, tá?
A Nathalie já colocou o link aqui também, a Nathalie é da nossa equipe, ela já colocou aqui o link aqui também, mas vai ficar lá na bio do Instagram, tá bom? Então, é mais um material para vocês estarem desenvolvendo. A gente tem trabalhado muito em cima dele por causa do processo de alfabetização, obviamente, né? Que a gente tem se disposto aqui a estar trabalhando com vocês. A questão dos operantes verbais também, do comportamento verbal, que é fundamental a gente estar trabalhando para a alfabetização, dentre outras coisas, mas o comportamento verbal é muito importante, né? E também, gente, tem como trabalhar com a criança não verbal, tá? Não se esquecendo, por mais difícil que seja, as crianças não verbais também aprendem a ler, tá bom? E a escrever. Então, isso é fundamental pra gente, tá? A gente não pode deixar isso de lado, não, que eu quase esqueci de falar, né? Nossa live já tá acabando, mas aí a Nathalie colocou aí o link nesse momento. É fundamental a gente falar isso, tá? Não vamos desistir dos nossos alunos que não falam, tá? Que não são verbais. Claro, nós temos aí outros meios de ensinar a comunicação, como a comunicação alternativa, aumentativa, né? Mas a gente tem o compromisso também de alfabetizá-los, tá? E dá pra gente alfabetizar com esse material aqui também, dá pra trabalhar com eles, tá ok? Gente, essa foi a nossa live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, eu gosto muito de passar conhecimentos. Eu não sou uma expert, né? Mas eu sou uma professora responsável. Gosto muito de estudar, gosto muito de transmitir aquilo que eu aprendo, aquilo que eu aplico, aquilo que eu sei, que eu posso defender como certo, como exato, tá? Uma profissional em transição, né? Da área cognitivista para a área comportamental. Então, eu sei as dificuldades que a gente já ter instalados aí alguns comportamentos, aí falando bem dentro da análise do comportamento, né? A gente ter aí alguns comportamentos já instalados, né? E de repente a gente tem que mudar tudo isso, mudar nosso paradigma, mudar nosso olhar, mudar nossos estudos, mudar nosso linguajar, né? O nosso vocabulário muda, né? A nossa compreensão de mundo muda, mas é muito bacana quando o nosso raciocínio ele tem começo, meio e fim. Quando a gente depara-se com um aluno e a gente consegue planejar para esse aluno, a gente consegue construir um programa de ensino para esse aluno. A gente vai estar falando de programa de ensino aqui já, tá? Também estou preparando aí uma aula bem legal de programa de ensino. E aí a gente ter isso assim bem concreto dentro da gente, tá? Não deixa aí que as críticas perturbem a sua ação, não tenha medo do novo, tá? Não tenha medo de começar, não tenha. Estude, leia, se prepare, tá? E conclua sempre aquilo que você começar. Não desiste por causa de pessoas, não desista por causa de críticas, né? Não desista por pessoas que queiram te desanimar, tá? Comece, eu sempre oriento os meus alunos a começar dando de si. Você não tem prática? Converse com uma mãe que não pode pagar uma terapia, né? E fala, olha, eu queria começar a atender, eu queria aprender. Será que eu posso aprender com seu filho? Seja sincera. Nós vamos estudar junto, a gente tem hoje nós temos muito acesso à informação, Então, a gente pode fazer isso junto com os pais, tá? A gente pode se planejar junto com os pais. Pega seu sobrinho, pega um vizinho, pega seu filho, mesmo que ele não tenha autismo, mesmo que ele não seja uma criança atípica, mas aplique, né, aquilo ali, a gente aplique o que você está aprendendo,
porque serve para ele também, tá? A gente fala sobre autismo, mas o processo de ensino e aprendizado, eu vou trazer um conceito muito legal sobre isso também agora, né? Eu estou estudando muito sobre isso, sobre essa transformação, né? Essa passagem aí de psicopedagoga cognitiva para comportamental. E aí eu vou trazer também um novo conceito de ensino e aprendizagem muito bacana, muito lindo. É lindo, é perfeito. Então, a gente precisa exercitar, tá? Aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente vê de novo e que vê que vai somar as nossas práticas, ok? Não desistam, não tenham medo, nenhum profissional, né? E eu sei que não é fácil, né? Eu não quero ser aqui coach, né, de mulheres, não, né? Não é minha pretensão, nem é crítica, tá? Mas não é minha pretensão ser, mas é importante, gente, que a gente entenda que nós, professoras, nós não praticamos a nossa profissão, tá? Por título, por amor que eu digo, né? Eu trabalho por amor. Não, nós somos profissionais, somos técnicas, somos importantes para a sociedade e a sociedade tem que aprender a respeitar as nossas decisões. Assim como mulheres, né? A gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, a gente tem que ter cuidado com um monte de coisa. Meu filho essa semana estava conversando comigo, falou, mas como a vida de mulher é difícil, né? A gente tem que estar sempre correndo, né? Como se fosse fugir de balas perdidas, né? A gente tem que associar aí casamento, né? Um relacionamento, beleza, saúde, filho, casa, né? Profissional e tudo isso mais. Então, a gente precisa ir pelo caminho certo para a gente ser bem-sucedidas. Mas o sucesso da gente tá pautado em estudo. Então, não ouçam coisas negativas, gente. Ouçam aquilo que está dentro de você, aquilo que te move, aquilo que você quer, né? Tenha uma vida espiritual, tá? Eu tô falando de religião, não. Eu tô falando de espiritualidade, tá bom? E isso é fundamental. Tem pesquisas imensas, né? Que diz que a espiritualidade, ela traz um equilíbrio muito grande na vida da gente, né? Você acreditar, você ter fé, você tem a quem recorrer como um ser superior, isso é fundamental, tá bom? Então, gente, não é só estudar, tá? Pra gente cuidar dos outros, é a gente se cuidar também, ok? Gente, ó, um beijo, hoje foi uma live diferente, né? Eu tô meio zen hoje, né? Que eu tô aprendendo muito nesses últimos dias aqui, depois a gente conversa sobre isso, né? Eu tenho aprendido muito, né? Com a vida, esses últimos tempos aqui, uns 6 meses pra cá, muita coisa mudou na minha vida, né? Tive algumas lições com a vida e eu acho que é legal a gente também repartir com vocês essa questão de se cuidar, tá bom? Como profissional, como mulher, vamos ser aí colaboradoras umas das outras, né? Sonoridade, se eu não me engano é essa palavra, né? Ter compaixão com umas com as outras, né? Acolhimento com umas com as outras, tá ok? Gente, beijo. Tá aí o link do nosso novo material que vai estar aí. Divulguem, se vocês não forem comprar, divulguem, se inscrevam no canal, né, do Instagram, do YouTube, todos os vídeos, todas as lives ficam lá, tem vários materiais também, tá bom? E, gente, a todas também um feliz Dia das Mães, foi ontem, mas o nosso dia é todos os dias, né? Então, que Deus também proteja vocês, guardem vocês aí com todo o seu poder e toda a sua glória aí para a vida de vocês aí como mães, tá? E como filhos também, tá ok? Então, beijos, até segunda-feira que vem a gente se vê novamente, ok? Beijão, beijão, beijão para vocês.